Bom dia, boa tarde, boa noite. Trataremos hoje a respeito do texto do gênero dissertativo argumentativo, modalidade textual cobrada em exames como o Enem, FUVEST, dentre outras possibilidades. Texto esse que nós vamos escrever uma redação em 30 linhas, normalmente 25, 30, cujo objetivo principal é defender um ponto de vista, chamado de tese. Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto curto, objetivo, convincente, que vai envolver o leitor ou a leitora, e você procurará provar tudo aquilo que deseja por meio dos argumentos. Dado um tema como feminicídio, tema recorrente na sociedade, nós vamos encaminhá-lo de que maneira prova-se a respeito de uma educação contra esse feminicídio. Tal, um exemplo, um tema, caminhos para combater o racismo no Brasil, existente em Enems anteriores. Como é que nós vamos comprovar que o racismo existe e como é que nós vamos comprovar que precisamos combatê-lo? Então, um texto dissertativo argumentativo é aquele que defende um ponto de vista, que chamamos de tese, por meio de argumentos. Argumentos são os mecanismos que utilizamos para defender este ponto de vista, esta tese. E, em alguns casos, proposta de solução. No caso do Enem, temos a introdução, onde nós apresentamos a tese, como descobrir a tese, o que nós pensamos a respeito do assunto tratado, o que nós pensamos, o que nós entendemos. Achamos a tese, logo vamos para os argumentos. Como vamos justificar que aquilo que nós pensamos tem garantia, tem certeza, tem validade ou não? Então, o texto tem a sua estrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. As características do texto, ele tem a presença de uma tese, que é um ponto de vista, sempre no primeiro parágrafo do texto. Explica-se essa tese, explica-se o seu ponto de vista a respeito do tema e coloca-se no primeiro parágrafo do texto. Ponto de vista não é opinião, porque a opinião é uma coisa pessoal. O ponto de vista precisa ser comprovado. Por isso que é chamado de tese. Define-se a tese a respeito de vários assuntos. Desenvolvimento, com argumentos que comprovem a tese. Em breve estudaremos um pouco mais a respeito dos argumentos. Entretanto, os argumentos que o comprovam são mecanismos que nós utilizamos para defender o ponto de vista. Pode ser uma autoridade, um especialista no assunto. Então, se formos fazer um texto sobre saúde, falaremos a respeito do Dr. Drauzio Varela. Se falarmos de racismo, podemos usar a autora Djamila Ribeiro. Podemos utilizar uma canção ou uma fala de algum cantor, algum escritor, um pensador. Estes são os argumentos de autoridade. Temos os argumentos de raciocínio lógico, os argumentos com recortes históricos, traçando um paralelo do racismo, onde ele começa, como ele está atualmente. Temos os argumentos de causa e efeito, várias outras possibilidades. Conclusão em forma de síntese ou com propostas de solução para os problemas discutidos no texto. Então, no Enem e em outras faculdades, opta-se pela conclusão em forma de proposta de intervenção. Assim como utilizamos a norma padrão da língua portuguesa, então não há desvios no texto dissertativo argumentativo. A estrutura do texto é a introdução, é o parágrafo de abertura, é o convite do nosso texto, sempre muito objetivo, sempre muito claro, sempre muito conciso, palavras que somos acostumados a utilizar, que possamos não utilizar palavras difíceis ou complexas caso não saibamos como transmiti-las. Se soubermos, muito bom, pois essa estrutura, essa linguagem, essas palavras complexas devem se manter desde o início do texto até o final.
Podemos utilizar toda a linguagem que estamos acostumados, desde que o texto tenha sentido, início, meio e fim. Costuma retomar o tema, então, retoma-se, explica o tema, apresenta-se a tese e sugere algumas pistas que nós vamos desenvolver nos argumentos. Cada parágrafo teremos um argumento de referência. Então, um parágrafo eu desenvolvo uma ideia, no outro parágrafo eu desenvolvo a outra, e no terceiro eu também posso desenvolver. Normalmente utilizamos 2 ou 3 argumentos no nosso texto. E a conclusão apresenta uma nova ideia para o problema proposto, ou seja, uma proposta de intervenção de acordo com o Enem. Seja Enem, sejam outros vestibulares, utilizamos essa proposta de intervenção. O texto possui entre 25 e 30 linhas no máximo, então precisamos ser sucintos. O que é ser sucinto? Ser objetivo. Não usamos esse texto somente na escola, no Enem ou nos vestibulares. Quando vamos pleitear uma vaga de emprego ou vamos prestar um concurso público, provavelmente escreveremos nesse gênero textual. Então, não somente nos vestibulares, mas é uma modalidade textual que nós encontramos em todas as possibilidades, em todas as ferramentas de nossas vidas. Então, deve estar evidente a intenção do leitor e convencer, né, a intenção do autor e convencer o leitor. A objetividade também é uma característica do texto dissertativo argumentativo e sempre utilizamos a norma padrão da língua portuguesa. Que possamos evitar as gírias, a palavra coisa, eu acho, bom, escreve bom e continua o texto, assim como as palavras tipo assim. Essa é uma pequena introdução do texto dissertativo argumentativo que vamos desenvolver nos vídeos subsequentes. Agradecidos estamos pela atenção de todos. Deixem as dúvidas nos comentários ou nos mandem mensagem.